Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje, aqui da Paróquia Santa Terezinha, a Pascom, Pastoral de Comunicação. Tenho o prazer de receber todos vocês aqui no Pascom Entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre a Santa Missa e a sua importância. Vamos ver aí como é que a gente deve se portar na missa do domingo, né, gente? Como é que a gente deve observar brevemente os ritos iniciais, principalmente da nossa Santa Missa, né? Às vezes a gente fica se perguntando o porquê de cada ato, qual é a importância de cada ato, por mais mínimo que seja o ato ali na parte inicial da missa, a gente fica com essas dúvidas, por que aquilo é feito, né? Por que tem que ser feito, né? Então, por isso nós vamos trazer para vocês hoje todas essas informações bem bacanas, e quem vai ajudar a gente nisso é o ministro extraordinário da Eucaristia, o Ramon Alves, que está nos ajudando bastante nessa temporada e que também integra a Pastoral da Comunicação, ajudando a gente nessa evangelização aí em casa. A gente começou com a música, né, do hino do segundo sino do Arquidiocesano de Juiz de Fora, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, e com o que a gente está prestando para você que chega agora para nos assistir aqui no Instagram, né, e também nas nossas redes sociais, né. Nós estamos falando aí de ir sobre os telhados, né, gente? Então, assim, de fazer igreja em nossos lares, né? O evangelho, ele tem que chegar até as casas das pessoas. E esse momento, que é ruim, né, em virtude do coronavírus, nós estamos fazendo isso acontecer na prática, né? E em pouco tempo, né? A gente teve que absorver um pouco que o segundo sínodo arquidiocesano veio trazendo para nós. E agora nós estamos podendo ter a oportunidade de colocar já em prática esses ensinamentos e os objetivos desse segundo sínodo arquidiocesano. Eu vou chamar então aqui agora o Ramon Alves para a gente trocar essa ideia. Beleza? Vamos lá, fica aguardando aí, galera. E aí, irmão? Boa noite, irmão. Você tá bom? Tudo bem, e você? Tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Eu tô, tá limpinho, como diz o outro. E o pessoal aí, tá gostando? Tá ouvindo? Galera pode ajudar aí o pessoal que tá assistindo a gente, viu? Acompanhando aí a nossa live hoje. Os comentários de vocês são bastante importantes para que a gente possa saber se está tudo certinho com relação à conexão. Acredito que hoje esteja, né? No primeiro dia, com o Elton, a gente teve um probleminha no início, mas hoje está bacana. Beleza. No mais, tudo tranquilo aí? Ô, irmão, que música linda, hein? Que clima, hein? Você viu? Que é isso? Aqui não tem isso, não, velho. Mas é muito importantíssimo, né? O hino do segundo sínodo, que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando, o que a gente está fazendo aí para a comunidade, de modo geral. Justamente. A gente fica muito feliz. Essa é uma forma da gente estar evangelizando a Pascom, né? Abrindo as portas da coletividade para entrar no lar das pessoas. A gente fica muito feliz pelas pessoas que estão nos acompanhando. Não é isso aí, irmão? É isso aí, com certeza. Então, a gente vai entrar então agora no assunto que você preparou para a gente hoje, que é a importância da Santa Missa e, basicamente, dos ritos iniciais, que é o que você trouxe para a gente conversar aqui. Não é isso, Ramon? Isso mesmo. Primeiro, gente, eu quero me apresentar a vocês que estão nos acompanhando. Eu sou o Ramon, eu sou ministro extraordinário da comunhão, levo comunhão para os enfermos, ajudo lá na paróquia, né, nas celebrações. E a gente está muito feliz. Hoje eu posso falar como Pascom de estar oferecendo esse trabalho para todos vocês, viu? Muito obrigado. E espero que nesse tempinho que a gente fique junto aqui, isso não seja só instrutivo, só informativo, mas que seja também uma experiência de fé para todos nós. Amém? Amém, isso aí. Vamos que vamos. Beleza. Olha, para a gente poder falar de Santa Missa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um resumão, sabe? Da último encontro que o Everton teve com o Elton, falando sobre liturgia. Então, para a gente poder falar desse santo mistério, nós temos que dar início a falar da santa liturgia, da sagrada liturgia. Então, gente, a liturgia, ela vem de uma origem grega, a palavra.
E ela significa ação do povo, mas também ação de Deus. Toda liturgia é o encontro de Deus com o seu povo. E o principal ato litúrgico da igreja é a Santa Missa, é a Santa Celebração. Então, irmão, se a gente fosse definir hoje o que é a liturgia, nós poderíamos, né, colocar dessa forma. É uma grande ação do povo que presta um culto a Deus, mas também uma grande ação de Deus que nos santifica pelo perdão dos nossos pecados, nos santifica pela palavra, nos santifica pela Eucaristia que nós celebramos e comungamos e nos santifica pela bênção. Olha só, praticamente um texto eu acabei falando da nossa missa inteira, de uma forma, né, muito reduzida, né? Do nosso ato penitencial, da nossa celebração da palavra, que é a liturgia eucarística, da liturgia da palavra e também da bênção final. Então, a liturgia, ela é uma celebração do mistério de Deus, é um mistério, né? Deus se faz presente naquele altar, ele dá vida por mim e por você. Então, é esse Deus que decidiu vir a nós, falar conosco, mas, sobretudo, ele veio nos salvar da morte. Então, um dos 3 pilares que eu estou levando para a minha vida, né, é uma formulazinha que a gente fala, para a gente entender a liturgia de uma forma geral, seria os 3 R's de Jesus. Esses 3 R's de Jesus, eles consistem na revelação, na redenção e na recapitulação. O que seria isso? Toda a vida de Jesus, ela é a revelação. Essa revelação é Deus revela quem ele é para nós. Ele, cumprindo as escrituras, que ele viria, certo? Revela todo o amor incondicional que ele sente por mim e por você, irmão. Revela também que ele quer nos como filhos, ele quer a gente como filhos. E toda a vida de Jesus também é a redenção, é a nossa salvação. Salva a gente dos nossos pecados, liberta a gente da morte. E também toda a vida de Jesus é a recapitulação. É Deus reescrevendo através da palavra. A gente ouve a primeira palavra, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Santo Evangelho. Ali é Deus reescrevendo a nossa história, trazendo isso para o nosso dia. É Deus fazendo nova todas as coisas. Então, toda a vida de Jesus é o tema da liturgia na Santa Missa. Certo? Com certeza, com certeza. E isso é importantíssimo a gente absorver, como eu falava no início, antes de te chamar, né, da importância de cada gesto, de cada momentozinho, por mínimo que seja, por imperceptível que possa parecer banal, mas que tem um fundamento, uma importância muito grande. E você trouxe para a gente hoje alguns pontos que você vai destacar, a começar pela acolhida, né, as intenções para a Santa Missa, não é isso, Ramon? Justamente. Primeiro, a gente imagina, né, que a missa é quando a gente chega na igreja. Isso. Mas não é isso não, irmão. A missa, ela começa quando você decide a missa. Quando você fala assim, hoje eu vou à missa. Começou então, ali. Nesse momento, a missa ela começa a acontecer na sua casa e principalmente na casa que Deus mais ama, que é a casa do seu coração. Ali começa a acontecer a missa. Então, olha essa importância quando a gente decide ir à missa. Eu lembro que eu recentemente fui à casa paroquial e lá tinha um quadro que Santa Teresinha pintou para sua irmã, de Jesus batendo na porta. Quando a gente decide a missa, é Jesus batendo na porta do seu coração e falando, deixa eu entrar. O nosso verbo que a gente tem que colocar como cristão, o maior verbo que a gente pode conjugar é ceder. A gente cede. A gente abre as portas do nosso coração para que Jesus entre
e para assim a gente possa mergulhar nesse mistério. Quando a gente não se prepara em casa para ir à missa, provavelmente o barulho mínimo que tiver na igreja vai te dispersar, irmão. Isso é experiência própria. Isso é experiência própria. Se você saiu atrasado, você vai ver que vai ficar mais difícil. Prestar atenção. Porque o seu espírito não está de acordo com aquela celebração. Então, É verdade. é esse convite primeiro que eu quero fazer para todo mundo. A gente quer ir à igreja, decidimos ir participar da ceia do Senhor, nós temos que preparar o nosso coração. E uma coisa importante é o código canônico, do direito canônico, ele pede para nós ficarmos de jejum, viu, gente? Pelo menos 1 hora antes da celebração eucarística, onde nós vamos receber Jesus. Então, se você decidiu ir à missa, você quer tomar o seu café, ou muitas vezes, né? Tirando, tá, gente? Os idosos e os doentes, viu? Mas os demais, a maioria de nós, né? O Código do Direito Canônico pede para a gente ficar 1 hora de jejum. Então, tome seu café antes, se programe. Olha só, uma missa, geralmente, do Padre Everaldo, lá para as 10 horas, se você vai à missa às 9, lá para as 10 horas, você vai comungar. Isso aí. Então, né? Então, irmão, se programe, acorde um pouquinho mais cedo, tome o seu café, se prepare, para que você não... hoje eu digo como minha opinião, viu? Minha opinião como cristão. Eu não me sinto à vontade em, às vezes, acabar de comungar e o Senhor está lá junto com outras coisas que eu acabei de comer. Então, prepare o seu coração. Eu tenho certeza que depois de hoje, tudo vai modificar na sua vida. A forma com que você vai à igreja. Então, irmão, primeira coisa, se prepare. Abra a porta do seu coração. Jesus está batendo. Se você quer ir à missa, Jesus está batendo na sua porta. Abra o seu coração. Cede aos nossos grandes eus. Nós temos tantos eus. Eu posso, eu quero, né? Que esse eu fique... se possível, ele vai embora. Agora, se ele for muito seu, que ele fique na sua casa e que você consiga ceder para essa graça de Deus, tá? Isso mesmo. É importante o pessoal ter essa percepção e essa instrução que você deu, principalmente, né, de como se preparar para a missa, porque recentemente nós estamos acompanhando de casa. E é importantíssimo a gente procurar acompanhar o rito, mesmo como se fosse a igreja, fazendo em casa, né, Ramon? Para que a gente tenha mesmo preparar o corpo e o espírito nosso para receber esse alimento espiritual que a gente foi buscar na igreja, né? Essa motivação para a semana, essa força que Deus nos dá por acreditarmos nele, né? Então é importante que a gente faça essa preparação também e siga essas orientações também em casa, né? Então, a gente acha porque está em casa, né? Eu não sei se eu vou ser muito repetitivo, provavelmente o Elton falou a última vez, mas a gente não pode ficar em casa de qualquer forma, viu, gente? Quando a gente se propõe a realmente ouvir a palavra, se propõe a ir à missa, mesmo sem sair do seu sofá, da sua mesa, irmão, a comunhão espiritual, ela precisa ser com o mesmo valor, com a mesma intensidade, sabe? Hoje a gente está vivendo esse momento, né? A gente, às vezes, tem um dia para poder ir à igreja, comungar, naquela hora que a gente marca, pelo menos aqui na paróquia está sendo assim, dessa forma, né? A gente tem um dia, esse dia você liga, você marca, para não dar nenhuma aglomeração de pessoas. Mas se você estiver em casa, você pode ver a missa todos os dias, mas se prepare. Se prepare de uma maneira realmente diferenciada, uma maneira cristã. Entendeu, irmão? É isso aí. Vamos avançando e o pessoal agora vai ter um recurso interessante, porque à medida que o Ramon for explicando, você que tiver a oportunidade de anotar ou então guardar mesmo o que ele for falando para você, você vai poder observar isso em todas as celebrações que nós estamos fazendo as transmissões ao vivo, né? Nós temos as missas todas as quintas-feiras, né, com adoração ao Santíssimo, e também aos domingos, a Santa Missa do Dia do Senhor. Então você vai poder observar tudo que ele está passando para vocês agora, assistindo ao vivo em casa, e se tiver mais dúvidas ou quiser rever, está tudo à sua disposição lá nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, é onde a gente consegue salvar, no Facebook também a gente consegue salvar
essas transmissões ao vivo. Beleza? Você vai poder acompanhar agora e a gente vai entrar agora na parte da procissão de entrada, né? O que representa a procissão de entrada durante a missa? Ah, só porque o padre foi lá, trocou de roupa e entrou, Ramon? É isso? Não. Nós demos um pulo aí. Nós pulamos nas intenções. Na verdade, deu uma engolida aí. Vamos dar um pé para trás. Um passo para Vamos trás. lá, vamos lá. A primeira coisa que a gente chega na igreja, a gente vê as intenções, né? Exato. As pessoas ligam para a igreja, chegam na secretaria e colocam as suas intenções. Então, gente, as intenções, como é que isso é feito? Nós temos hoje, tá, gente? Só para a gente estar esclarecendo uma coisa muito, muito fundamental, é que intenções, tá? Nós somos a igreja peregrina, a igreja que está a caminho do Senhor, a caminho do céu, ok? Então, quando a gente coloca as intenções, elas são divididas em 3 tópicos. A igreja peregrina, as intenções da igreja peregrina, as intenções da igreja pascedente e a igreja triunfante. A igreja peregrina, como eu já falei, somos nós. Nós colocamos ali as nossas necessidades de intenção, o nosso agradecimento, os aniversariantes, ok? A igreja pascedente são as almas do purgatório. Nós somos a única religião ainda que reza pelas almas do purgatório. O católico é o único que lembra das almas do purgatório. As almas do purgatório, eles não podem fazer nada por eles mais. Por isso que nós rezamos por eles, intercedemos por eles. E a igreja triunfante é a igreja do céu, onde há a missa eterna, o louvor eterno. Lá existe a comunhão dos santos. Por isso, quando você fala assim, eu recebi uma graça de Santa Teresinha, a sua intenção entra para a igreja triunfante, agradecendo. Santa Teresinha, obrigado por ter alcançado aquela graça. Eu rezo pelo Santo Antônio, eu rezo pela Santa Rita de Cássia. É assim que funciona. Então, a gente primeiro coloca as nossas intenções. Logo depois vem um comentário. A acolhida, que é feito pelo comentarista, tá? Isso. Tem 2 objetivos simples do comentário, ele não se alonga, tá? O comentário primeiro, acolher os irmãos. A gente fala, né? Bem-vindo, irmãos, né? Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês, mas não é algo nada que extenso, sabe? É algo só um bom dia mesmo, é uma acolhida, tá? Uhum. Logo depois, ele deixa claro o tempo que a gente está vivendo. Se é quaresma, se é advento, se é o tempo comum, ele tem que deixar isso bem claro para que a igreja consiga... Porque, pensa bem, nós estamos no tempo da quaresma e, de repente, ele faz um comentário né? muito alegre, muito aberto. Quer dizer, a igreja entra num clima errado. Então, a gente precisa... A pessoa que for fazer o comentário geralmente é um leigo da igreja, né? Ele é escolhido, coisa e tal. Então, assim, saiba que você que está nos acompanhando, um dia for fazer esse comentário, saiba o tempo que a gente está vivendo, o santo do dia, é sempre bom a gente deixar bem claro, ok? E depois, como o Elton falou, vem o canto de entrada. O canto de entrada, a gente coloca, a igreja fica em comunhão a partir do momento do canto de entrada. É como se nós estivéssemos todos conectados, ok? Então, você tem noção, na hora que a equipe de celebração está entrando, o padre, o diácono, os ministros que vão ajudar, a equipe da liturgia, a maneira que eles entram, geralmente já é o tempo, que é a cor que o padre vai estar na estola, entendeu? Ou até mesmo os ministros também vão estar com o escapulário. Então, ali dá para você ter noção do tempo que a gente vai estar vivendo, ok? Uhum. E uma coisa legal, por que o ato de caminhar? Né? Por que tem que entrar? É porque nós... Já não senta lá e vamos embora. Por que já não senta lá e vamos embora? Né? Mas não, é porque o ato de caminhar, essa procissão de entrada, é que nós desejamos chegar a Deus. Nós estamos a caminho daquele altar que está chegando. Nós estamos a caminho, estamos caminhando. Pra você ter noção, a igreja, ela tinha um nome, o caminho. A nossa religião tinha, há muito tempo atrás, ela chamada O Caminho.
é porque nós estamos no caminho para o Senhor. Certo? Verdade. É isso Logo aí. depois, vem o que, irmão? Vem a parte do ósculo. O que que é isso? É o que você está usando aí na cara agora ou não? Não, é sacanagem. Uai, a gente tem que fazer as Ninguém precisava perguntas. O saber. pessoal acha que é, né, gente? Ó, O que que significa o ósculo? Explica para o pessoal aí que é um momento simbólico de bastante importância. muito, muito. Eu sempre, eu como ministro, a gente sempre espera, né, o ósculo acontecer para a gente subir no altar. Assim que o padre, o diácono, toda a equipe chega na frente do altar, ele faz uma genuflexão. É um joelho que dobra, certo? Um joelho só. Ali é o sinal de toda a adoração que nós temos, do respeito, sabe? Da submissão. Então, por isso que nós, muitas vezes, nos inclinamos e fazemos a genuflexão. Mas antes da equipe que está ajudando o padre ali, os ministros subirem, acontece o ósculo. O ósculo é aquele beijo no altar que o padre e o diácono estiver juntos, ou um ao outro, ele dá no altar. O que seria esse ósculo? Vamos lá. Tem um paradoxo. Esse beijo no altar, né? Só deixar claramente, ósculo é o beijo. É beijo, tá? Esse é um paradoxo. O beijo no altar lembra o beijo de Judas, que já foi um beijo da traição, né? Verdade. Para lembrar que se a gente, tá? Se a gente não celebrar bem, nós podemos estar traindo aquele mistério de Deus. Mas, sobretudo, o beijo é um sinal de intimidade com Deus. Essa intimidade. Eu pergunto para você, Everton, a gente só beija nossa esposa, né? Ué, né? Bem, o bem íntimo, né? Do amor mesmo, é só assim, se fizer isso em outros terreiros, a gente sabe que o bicho pega, né? Não há Então não pode. problema. Não há problema. A gente pode se Dá um controlar, não. problema. Então, é esse sinal, é essa relação que o padre tem com o altar, com o Senhor. É esse beijo íntimo, essa intimidade, íntima intimidade, essa unidade com Deus. É esse que é o ato do beijo, do ósculo, ok? Beleza. Logo depois, irmão, vem o quê? Depois vamos lá, saudação Assembleia, sinal da cruz. Já vamos entrando aí agora sim na parte já, né, de início valendo mesmo, né? Porque você falou pra gente que a missa começa quando você decide ir para ela, né? Mas agora ali, depois da entrada dessa parte simbólica, dessa pessoalidade que o padre, enquanto representante da igreja, simboliza em nome de todos nós ali beijando o altar, e agora a gente entra na parte aí da saudação à Assembleia e também do sinal da cruz. Explica um pouquinho isso pra gente. A primeira coisa que nós chegamos na igreja, nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é algo que fica até muito automático, muitas vezes. E eu vejo que muita gente às vezes não conhece, sabe? Há muitas, muitas, né? Muitas explicações, viu, gente? E de todas elas eu escolhi uma mais breve, para que você consiga entender o porquê que isso praticamente é a nossa tatuagem do cristão, é a cruz. É a que a gente faz o sinal, né? Então, por que em nome do Pai vai a cabeça? Por quê? Né? Irmão, o Pai é quem está no céu, é quem está no alto. Então, por isso que nós elevamos sempre a mão à cabeça. Por que a cabeça? Por que não escolher outra coisa, né? O nariz, né? É porque na cabeça está os projetos de Deus, está os nossos projetos e o projeto de Deus. Qual que é o grande projeto de Deus? Foi enviar Jesus para nos salvar. Então, a partir do momento que nós fazemos em nome do Pai, nós lembramos que é o Senhor, o nosso Deus, está lá em cima, no alto. Ele não veio à terra, ele só mandou o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Pai. A partir do momento que nós descemos, nós traduzimos que o Pai, o projeto do Pai, enviou o seu Filho para me salvar. Ele enviou. O fato de descer é o envio do Filho.
do Espírito Santo. Nós vamos de um ombro a outro, né? De um lado ao outro. Por que o Espírito Santo? De um lado a outro, porque é de um canto a outro. Ele mostra que o Espírito é para todo mundo. E que o Espírito, ele sopra onde ele quer. Por isso que ele vai de uma ponta a outra. Primeiro, mostra que é para todos nós. Mas também ele sopra onde ele quer. Ele tem essa liberdade. Amém? Amém. Ótimo. É importante você falar esses pontos simbólicos e principalmente a questão do sinal da cruz, porque a gente, é igual você falou, a gente chega na igreja, os leigos chegam na igreja e fazem no automático. E às vezes não sabem a importância daquele gesto, por mais mínimo que ele possa parecer. Então é importante a gente absorver essas instruções que nós estamos recebendo hoje, e eu me coloco nessa parte também, porque eu sou leigo, então é sempre bom a gente buscar conhecimento, e é isso que a Pastoral da Comunicação faz, e é o objetivo dela. A gente teve até um encontro no ano passado de comunicação promovido pela Arquidiocese, em que o nosso bispo Dom Gil falava exatamente isso. A PASCOM tem 3 pilares, é a fé, a comunhão e o conhecimento. Então é importante a gente estar sempre perseguindo esses 3 pilares para a gente poder propagar o evangelho para as outras pessoas. E é isso que nós estamos procurando fazer aqui hoje, com participação especialíssima de Ramon Alves hoje aqui, dando essas maravilhosas, né, tenérrimas. Bom, depois da falação da Assembleia, nós temos o ato penitencial, que é um outro ponto importantíssimo da celebração eucarística. Quando você chega na missa, você chega geralmente as pessoas vão uma vez por semana, né? E é o que a gente espera, pelo menos, que as pessoas compareçam à missa, né? Pelo menos no dia do Senhor, para poder ter esse momento que é importante, que é o momento do ato penitencial. Ramon, explica para o pessoal sobre esse exame de consciência que as pessoas precisam fazer para pedir perdão, né? Então, logo após o sinal da cruz, há uma saudação que o padre fala, né? Que é a graça de Deus Pai, o amor do Filho, a comunhão do Espírito Santo, e nós respondemos amém, né? Para assim entrarmos no ato penitencial. Ô, Everton, você sabe o que significa amém, irmão? Significa amém? Amém. Toda hora a gente fala, né? Amém, amém. É que assim seja, né? Assim seja. Então, irmão, toda vez que a gente procurar falar amém, nós falamos muito durante a missa. Nós precisamos falar com uma intensidade muito grande. Após essa saudação, a gente fala, esse amém, ele significa assim seja, eu confio no que eu rezo, essa oração é certa, amém. Isso que eu vivo. Então esse amém, a gente precisa abrir as portas do nosso coração, do nosso entendimento, desse conhecimento que o Dom Gil quer que, né, ele quer que a gente tenha acesso, e a igreja é muito rica, então é isso que ela quer. Quando a gente fala amém, diga assim, não só assim seja, fala assim, não, eu confio. Quando o padre fala a graça de Deus Pai, que você possa receber essa graça que vem do Pai, o amor do Filho, esse amor incondicional que dá a vida por você e por mim, e a comunhão do Espírito Santo, esse Espírito que geralmente ele nos dá uma brisa suave. Logo depois dessa saudação vem o ato penitencial. O ato penitencial é um momento de purificação desses nossos pecados pequenos, das nossas falhas, das nossas distrações. É muito importante a gente ter a consciência de que existe pecado leve e pecado grave. E que pecado grave, a missa não há na hora do ato penitencial, não há essa absolvição. Precisa haver o ato de confissão, que é um sacramento que todos nós... É nosso direito, olha como é que é lindo isso a nossa igreja, é nosso direito ter direito ao sacramento, né, da primeira confissão. Nós temos direito a isso, e é só dessa forma que muitas vezes, se cometermos um pecado grave, nós conseguimos ser absolvidos. Porque logo depois que você confessa, você também tem uma penitência depois, sabe? Então, irmão, você que ainda às vezes é jovem, ou você que às vezes não confessa há muito tempo, abra-se a esse prazer de se sentir livre
de se sentir mais leve, somente com essa absolvição, se você tem um pecado que muitas vezes... Porque olha que é interessante como a nossa humanidade a nossa parte humana quando a gente está... quando a gente comete um pecado grave, assim, mesmo que a gente não tenha conhecimento que ele seja grave, o nosso coração ele fica inquieto, irmão. Já percebeu? A gente não consegue, a gente precisa falar isso com alguém. E não é qualquer pessoa que a gente compartilha, às vezes, uma grave falta na nossa vida. A gente compartilha isso com um sacerdote, esse que não vai ouvir, que não vai julgar você. Ele está ali para ser o Cristo, para te ajudar a entrar no caminho da fé novamente. Então, saibamos que existe essa diferença de pecado grave e de pecados leves. Os pecados leves são os nossos xingamentos durante o dia, que ocorrem muito no trânsito, no trabalho, as nossas discussões com as nossas esposas, ou você com seus filhos, com os seus irmãos, as nossas dúvidas tão grandes, que às vezes acontece tanta coisa no nosso dia, a gente fala, poxa, estava programado, e não aconteceu, por que, Senhor? Essas dúvidas humanas, muitas vezes a gente tem que colocar, se prostrar diante daquele altar e abrir o nosso coração. E realmente pedir ao Senhor para que haja uma purificação. Sabe por quê, irmão? Não tem como prosseguir na missa se você não conseguir ter um coração puro. Se você não se sentir puro. O nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, nós vamos ver Deus na Assembleia, nos nossos irmãos que estão ali. Nós vamos ver Deus na palavra, o Evangelho que vai entrar no nosso coração. A gente vai ver Deus naquele altar, dando a vida por nós. E nós vamos ver Deus no Padre, porque Ele é persona-se Christi. Ele é Cristo naquele momento. Uma coisa bacana da gente falar do altar, você desculpa estar me alongando um pouquinho, mas o altar, a igreja é uma coisa fantástica, irmão. No altar tem 3 pontos importantíssimos. A cátedra, que é a cadeira do padre. Tem o ambão, que é a mesa da palavra. E tem o presbitério, que é a mesa do altar ali. Irmão, Deus se faz presente nesses três lugares importantes. Na cadeira. Ele é Cristo. Quando o padre... Por que existe a cadeira do padre? Porque o padre é Jesus, é o Cristo naquele momento. Então, a cadeira simboliza o rei. Eu sou o rei. Cristo é o nosso rei. Muitas vezes a gente não consegue ter uma relação do padre sendo Cristo. Ele é o Cristo naquele momento que ele sobe naquele altar e ele é aquele sacerdote de estola. Irmão, ele é o Cristo. Então aquela cadeira não é para ele, é para o Cristo que ele representa, que ele é naquele momento. Aí tem um ambão onde ele fala da palavra para nós, onde ele é o profeta que abre, que rasga as cortinas da nossa ignorância e entra para dentro da nossa mente, mudando o nosso espírito, o nosso jeito de ser. E principalmente o nosso ápice. Ele é o Cristo, ele é o padre é o sacerdote naquele momento. Na mesa, no presbitério, ele ali é o Cristo, dando a vida por nós. Irmão, eu não me canso de me emocionar toda vez que eu vejo que um homem, um Deus, veio para a terra, se fez homem e deu a vida por mim, por você e para todo mundo que nos acompanha. Isso é a maior prova de amor mesmo por nós. Sem dúvida. Então, irmão, uma coisa importante, não sei se tem alguém aí, só uma coisa muito importante que a gente tem que ser falada, e às vezes a gente acompanha algumas missas, até mesmo em outras paróquias, e eu falo isso para os nossos músicos mesmo daqui da paróquia, que muitas vezes a gente canta o ato penitencial, né? É importantíssimo, viu? No ato penitencial precisa haver o Kyrie eleison. Ou, né? Que quer dizer, Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, Cristo tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Ou, no caso de nós, Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Se essa oração não estiver, provavelmente o padre vai ter que repetir. Porque ela é reconhecida pela igreja. É só ali que nós realmente... É aquela assinatura, ó.
tu tá perdoado, irmão. É É assim. isso aí. Vamos Ótimo. seguir? Vamos seguindo, porque o tempo vai acabando, né? Vai acabando. Senão a gente fica em cima do horário igual a semana passada. Daí fala. Depois da penitencial vem a parte do glória, né? Que já é aí um pouco já o que você falou, a gente tem o perdão, né? E fica com a alma mais leve, mais preparada, e é a hora de exaltar o Pai, porque nós vamos entrar aí para os momentos de orações e também de liturgia da palavra, né? Justamente. Olha, o Glória, nós cantamos ele na íntegra, ou rezamos ele na íntegra, tá, gente? Ele é uma oração da igreja. A igreja, ela é uma oração. Ele não pode ser substituído, ele não pode ser tirado, ele não pode ser modificado. É uma oração trinitária, do glória a Deus Pai, ao Filho, e lá no finalzinho ao Espírito. Né? Se você, a próxima missa que você for, irmão, quinta-feira nós temos a missa de adoração, a missa das quintas-feiras e logo seguida de adoração ao Santíssimo. Você vai ver que quando a gente reza o glória, nós damos glória a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito lá no finalzinho do glória. Por que que a igreja colocou esse, né, o glória na liturgia da missa? Porque lá no século IV, sabe? Havia heresias, dizendo que o Espírito e Jesus não era Deus. Então, a igreja, houve uma grande movimentação dessa heresia, então a igreja introduziu o glória nas nossas celebrações, na liturgia da missa. Ok? Beleza, ótima explicação. E agora ficou mais elucidativo, porque né, realmente não é uma música, é uma oração. Isso é importante as pessoas saberem. Muito Né? importante. Agora vamos na parte das orações, né? A coleta, os agradecimentos, os pedidos e as súplicas que as pessoas fizeram lá no início, quando assim no momento da chegada da igreja, não é isso? Então, lá a gente coloca nossas intenções, como eu te falei, lá são as nossas intenções, sabe? As intenções que nós queremos para aqueles três tópicos que eu te falei. São a igreja padecente, né? Que geralmente as pessoas rezam ainda. Eu acho isso muito lindo quando você chega lá na sacristia e pede eu quero rezar pelas almas do purgatório. E quando você reza para a igreja triunfante, agradecendo aos santos, e a igreja peregrina que somos nós. Mas aqui, irmão, o padre fala assim conosco. Oremos, né? Ele abre os braços para você, irmão. É aquele momento que você tem, é a chance que você tem de colocar no altar para, através dos braços do braço do Padre, as mãos santas do Padre, subir, levar a Deus as nossas orações. Ali pode conter, irmão, tudo que está afligindo o seu coração. Tudo que é necessário, né, para você, para a sua vida naquele momento. Nós colocamos as nossas súplicas, as orações, nós colocamos os nossos pedidos. Irmão, aquele momento ali, muitas vezes, eu acho muito lindo o padre Everaldo e o diácono, o padre Everaldo, ele dá aquele silêncio para nós, para que a gente consiga, para que a gente fale, a gente abre o coração e fala, Senhor, porque a partir dali você consegue ter essa intimidade, você aproxima-se mais desse altar onde vai ser realmente derramado o sangue e o corpo do Senhor. É isso aí, Ramon. Ótimas explicações. A gente entrou agora nesse último ponto da parte inicial, né, da Santa Missa, né, que é a parte das orações e das intenções que vão ser proclamadas ali pelo sacerdote, e mais essa oportunidade que você falou que é interessantíssima, que o Padre Everaldo sempre faz questão de colocar para nós ali, enquanto Assembleia, individualmente fazer ali a sua intenção em silêncio, em contato direto com Deus, que também é imprescindível para que você tenha essa conexão, né? Que você pratique essa conexão com Ele, né? Isso é importantíssimo da gente destacar, porque são poucos sacerdotes que fazem isso, na verdade. Né? E é importante a gente ter um representante nosso que se preocupa
com cada individualidade, mesmo que haja ali as intenções prontas, impressas para ele poder ler, e ele faz questão de ler todas, que isso é uma outra coisa importantíssima também. Mas ele dá essa oportunidade para a Assembleia individualmente poder fazer a sua intenção, e isso é mágico para qualquer cristão que acredita e busca a Deus nas suas intenções. Não é isso? Então, você vê, nesse pequeno, né? Parece, não sei se para muita gente foi grande, mas foi tão curto. Nós falamos dos ritos iniciais. Pensa bem, nós falamos muito pouco ainda de tudo que vai por vir, que é a liturgia da palavra. Semana que vem nós vamos ter esse encontro da liturgia eucarística. Olha como que foi, né? Aprofundamos. Jesus fala: avance para águas mais profundas. Eu te convido, irmão, não fica na mesmice, sabe? De só ir à igreja, de ser automático. Aprofunde. Realmente vá para águas mais profundas. Você pode, irmão, você consegue. Você vai ver que a partir do momento que você adquire conhecimento, um conhecimento de fé, irmão, a sua vida modifica. Você participa da missa melhor. E assim, a gente está tentando, né, Everton, tentar realmente encurtar, né, esse conhecimento através de muita pouca informação que a gente está dando, mas a gente deixa realmente à vontade para vocês realmente mergulhe mesmo, sabe? Quero mergulhar nas profundezas, mergulhe na palavra do Senhor. Ótimo, ótimo. A gente aproveita para agradecer mais uma vez o Ramon pela oportunidade, né, pela disponibilidade de estar aqui hoje trocando essa ideia com a gente. É uma horinha que a gente separa aqui para você especial e que, sem dúvida, a gente se enriquece a cada vez mais em conhecimento e fé, né? E lembrando para você que amanhã nós vamos ter aí mais a segunda edição, né, que estreou na semana passada, da Palavra, que é Espírito e Vida. É o quadro do Padre Everaldo, que ele está fazendo uma introdução de um estudo bíblico bastante concernente com o que a igreja pensa e o que a gente deve fazer enquanto cristão, e ele está fazendo essa parte introdutória. Amanhã nós vamos ter aí um reforço dele com relação à importância do Antigo Testamento para o estudo bíblico, para a nossa absorção, e como ela vai se interligando com o Novo Testamento a posteriori. Ele vai explicar isso nos próximos episódios, mas amanhã o foco principal do padre vai ser isso, a importância do Antigo Testamento na aplicabilidade da palavra de Deus. E ele vai dar umas dicas bacanas, vou mostrar para vocês aí como é que eram feitos os manuscritos sagrados antigamente, que perduraram por anos. Bastante bacana vocês poderem acompanhar, porque tem curiosidades super interessantes de como eram feitos, principalmente os papiros. Recomendo vocês assistirem. Eu vou dando um spoilerzinho aqui para o pessoal ficar curioso. Como é que fazia os papiros. O padre já está querendo fazer até o tutorial para te ensinar a fazer o papiro depois. Ele vai explicar isso mais ou menos para vocês aí amanhã. Beleza? Então não perca, amanhã à noite, a partir das 7 da noite, vai estar disponível no nosso YouTube, e a gente vai fazer o compartilhamento para vocês aí, tanto nas nossas linhas de transmissão no WhatsApp, como também nas outras redes, Facebook e Instagram, para você poder acessar lá o YouTube e assistir, beleza? Então, gente, a gente quer agradecer muito você que hoje tirou o seu tempinho para poder estar aqui compartilhando conosco. Que aqui a gente não está ensinando nada, a gente está compartilhando e está aprendendo com todo mundo. Okay? Exatamente. Não é verdade? Então eu quero pedir uma bênção especial para o Everton, né? Para a esposa dele, para o Antônio, que Deus possa abençoar muito o seu lar, viu, irmão? E Amém. quero deixar uma mensagem para você, irmão, todo mundo que nos acompanhou. A missa que nós estamos melhor vivenciando hoje, tá? Que hoje isso é para a gente vivenciar melhor, tá? Todas as segundas-feiras. Então a missa que nós estamos hoje vivenciando melhor não nos leva à morte, à tristeza, e nem ao Cristo morto na cruz, como muitos protestantes falam de nós, que nós adoramos o Cristo morto. Ele nos leva, sim, à vida eterna, esse Cristo que é amor incondicional. E eu vou finalizar com uma frase de Santa Teresinha, puxando uma sardinha para nós. Santa Teresinha diz: eu não morro, entro na vida. Então, irmão, entra na vida em Cristo, para que esse tempo de quarentena seja só
um período. Não vivencie ele como parece um fim do mundo. As mídias sociais estão colocando isso muito em evidência. Irmão, se informe sim, viu? Mas não esqueça que dentro do seu lar, dentro do seu coração, tem um rei maior, um Deus maior, onde ele vai cuidar de tudo. E tudo será diferente. Amém. Valeu, Ramon, obrigado mais uma vez. Show de bola sua participação aqui hoje. Semana que vem a gente volta com mais um Pastor Entrevista. A gente vai definir o tema durante a semana. Você pode encaminhar sugestões de tema também para a gente poder ir alinhando aqui com os nossos membros e procurando as pessoas mais indicadas para a gente poder trazer essas informações que vocês sugerem para a gente. Beleza? A gente vai tratar muito a respeito de liturgia aqui. A gente falou só da parte inicial da missa, a gente pode falar sobre outros momentos da Santa Missa para você ir absorvendo aos poucos e ir pegando aos pouquinhos para poder aplicando isso também durante a sua chegada na igreja, durante as celebrações também em casa. A gente espera que esse coronavírus passe rápido para que a gente possa voltar a se encontrar em comunidade de novo lá na nossa matriz e também em todas as outras igrejas da nossa comunidade e capelas. Beleza? Mas a gente lembra para você que nós estamos aqui no Instagram, né? No Instagram, @SantaTerezinhaJF, @Paróquia Santa Terezinha JF, no Facebook também, Paróquia Santa Terezinha JF, e no nosso YouTube, Paróquia Santa Terezinha JF, para facilitar a tua busca. Todos os nossos Terezinhas são com S. Terezinha com Z você vai achar de outras paróquias, tá, gente? Então, para você poder já assimilar aí e poder achar a gente com mais facilidade. Beleza? Então, ó, lembrando para você, amanhã nós temos aí a palavra, que é Espírito e Vida, o quadro do Padre Everaldo. Na quarta-feira, nós vamos ter a transmissão ao vivo do Terço dos Homens, é a primeira transmissão do Terço dos Homens aí após a Semana Santa. E na quinta-feira, como já bem dizemos aqui, vamos ter a Santa Missa, depois a adoração ao Santíssimo. Fechando a semana de conteúdos aqui que a Pascom disponibiliza para você. Na sexta-feira a gente vai ter o Fala, João! O nosso diácono João Roberto, trazendo curiosidades da igreja para você. E essa semana a gente vai lembrar aí, né, de uma data importantíssima, que é o dia de São José Operário. Você vai poder saber, esclarecer algumas curiosidades aí do dia 1º de maio, que a gente comemora o dia de São José Operário. Beleza? Combinado? Então esperamos todos vocês aqui com a gente nas redes sociais da Pascom, aqui da Paróquia de Santa Terezinha, trazendo esses conteúdos bacanas para você acompanhar com a gente. Beleza? Combinado? Combinadíssimo! Nós estamos agora conectados e atentos. É isso aí. Continuemos, então, sendo igreja em casa. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. E Deus e Santa Terezinha abençoe todos nós. Amém, amém. Gente, Deus abençoe. Com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Aqui.